Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite ao público aqui presente e também àqueles e aquelas que nos assistem de casa, que acompanham a sessão através da transmissão no Facebook. Eu tenho diversos pontos que eu queria tratar, mas hoje eu vou me ater em especial a algo muito importante para o avanço, para a melhoria, para a qualificação da nossa educação municipal e, principalmente, para o nosso papel de vereadores no sentido de cumprimento das legislações aqui no nosso município. Pode colocar, por favor, Matheus? Eu gostaria hoje de tratar, eu até preparei essa apresentação para deixar o mais claro possível o assunto, para compartilhar com os vereadores e também com as pessoas que nos acompanham, sobre a gestão democrática nas escolas. Antes de mais nada, eu gostaria de começar dizendo que não se trata dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele diretor. Nós não estamos aqui discutindo pessoas, nós estamos aqui discutindo políticas públicas, nós estamos aqui discutindo a lei e a sua devida aplicação, né? Então, que fique bem claro tudo isso, né? Que não se trata de uma crítica aos nossos diretores e diretoras, mas sim ao aperfeiçoamento desse cargo e também do de vice na nossa cidade. Pode passar, Matheus. Eu trago aqui duas legislações. Primeiro, o Plano Nacional de Educação, né, a Lei 13.005 de 2014, que na sua meta 19 coloca o seguinte: assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas. Esse é o nosso Plano Municipal Nacional de Educação, na meta 19. No slide a seguir, pode passar, Matheus, nós temos o Plano Municipal de Educação, aprovado por essa casa, né, que tornou-se lei lá em 2015, que na meta 18 diz o seguinte para a gente: assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas municipais. Para chamar atenção, eu queria que os vereadores prestassem atenção na data dessa lei, 2015, e ela dá um prazo de 2 anos para que isso fosse cumprido, ou seja, 2017. Nós já temos aí 5 anos, vereador Matheus, e o município ainda não cumpriu com o seu plano, assim como essa meta, tantas outras estão deixando de serem cumpridas pelo município e também pelo governo federal. Porém, eu queria chamar atenção hoje para esse problema da nossa educação. Então, pode passar, Matheus. Definitivamente, a lei não está sendo cumprida. As leis não estão sendo cumpridas. Os nossos diretores, os nossos vice-diretores, eles não estão nos seus cargos, né, pelo menos a lei não coloca isso, por critérios técnicos ou de mérito, muito menos considerada a consulta à comunidade. Então, a lei não está sendo cumprida, essa casa aprovou um plano municipal de educação, e essa casa tem o dever de exigir que esse plano e as suas metas sejam cumpridas. Pode passar, Matheus. Como é que é hoje, como é que funciona hoje a questão da escolha dos nossos gestores escolares, diretores e vice-diretores? São cargos definidos pela Lei 1702 de 1993 e suas alterações, e são cargos comissionados, são cargos de livre nomeação do prefeito municipal. Então, não tem critério técnico, não exige critério de mérito e muito menos ainda consulta à comunidade. O único consultado é o prefeito municipal. E veja bem, eu não estou dizendo que os nossos diretores não têm capacidade técnica ou não têm mérito para estar lá.
Eu estou dizendo que hoje a forma como o cargo está colocado não nos garante isso e vai na contramão da lei. E quais são as consequências dessa forma de organizar a gestão escolar? Primeiro, a falta de autonomia. Os nossos diretores, por serem cargos comissionados, não têm autonomia, muitas vezes, para se colocar diante de uma ordem arbitrária, ilegítima, incorreta, da administração pública, do prefeito. Acabam sendo, justamente por serem cargos comissionados, reféns deste ou daquele governo, reféns de quem está no poder. Além disso, há o esvaziamento da dimensão política pedagógica da escola. Ou seja, quem escreveu os planos não tirou isso do nada. Por quê, Visu? Porque a escola, acima de tudo, ela tem uma função social. Ela tem um papel político e pedagógico, que é formar cidadãos. Hoje, a educação ela tem o dever de formar o aluno integral. Não apenas aquele aluno que saiba ler, que saiba escrever, que saiba fazer as operações mínimas, que tenha o conhecimento, mas também aquele cidadão, aquele trabalhador, crítico, formado para a democracia. E quando a gente tira a oportunidade da escola ser um espaço de escolha democrático, de se eleger um diretor, de se eleger um vice-diretor, a gente está tirando essa dimensão da prática, da vivência democrática de dentro da escola, que poderia ser uma oportunidade grande para os nossos alunos, para os nossos professores, para a nossa educação como um todo. Outra consequência, um projeto centralizador e unilateral, o projeto do prefeito, do outro, do que virá. Não se tem autonomia para a escola desenvolver o seu próprio projeto político-pedagógico, ficando sempre refém de quem está no poder. Inviabiliza o debate e a discussão de diferentes projetos. Ou seja, ao invés de nós termos, por exemplo, Gemil, professores ali com projetos de escola diferentes, com ideias diferentes, trabalhando coisas diferentes, buscando projetos que sejam buscando sempre o melhor para aquela comunidade? Não. A gente vai ter sempre a ideia, o comando do prefeito, do Poder Executivo. E, além disso, uma das consequências é a indicação política. Um cargo tão importante como um diretor de escola acaba podendo servir como mais um cabide de emprego para atender interesses politiqueiros, interesses eleitorais, e não o interesse da educação, e não o interesse da legislação que busca garantir o direito à educação. Pode passar. Portanto, falta autonomia. Por quê? Essa dimensão de livre exoneração, ou seja, se o prefeito acordar de mau humor amanhã e quiser mandar todos os diretores e vice embora, ele pode, porque é livre exoneração. Se o diretor não cumpre uma ordem, ou, por exemplo, se o diretor vai no Facebook e mostra um problema da escola, o prefeito pode não gostar e ir lá, tchau, mandar ele embora. Então, fica à mercê da vontade do prefeito. O diretor hoje não possui qualquer garantia de permanência no cargo. Ele fica refém do mando político de cada gestão. E, além disso, essa vulnerabilidade impõe sempre determinado alinhamento ou concordância com as ações, medidas ou até omissões do Poder Executivo. Então, o diretor, que muitas vezes deveria ser o líder ativo daquela comunidade escolar, daquela escola, mostrando os problemas, lutando contra os problemas, ele acaba ficando refém justamente dessa vulnerabilidade de perder o cargo, de não ter autonomia. Eu tenho passado em muitas escolas e eu vejo que muitos dos diretores apontam os problemas para o executivo, fazem os seus ofícios, fazem seus protocolos, mas infelizmente fica limitado a isso, justamente pela natureza desse cargo, que é comissionado. Pode passar. Hoje, então, como é feita a escolha do diretor? Pelo prefeito municipal, não há obrigação de qualquer critério técnico ou de mérito. Então, se eu tenho ali uma pessoa que é simplesmente o meu aliado político,
seja ele ou não um bom professor, seja ele ou não um bom gestor, entenda ele ou não de educação, eu posso colocá-lo naquele cargo. Então, isso prejudica em muito a educação. Abre caminho para interesses partidários, eleitorais e clientelistas. Cargo de direção de escola não pode ser espaço para consertar arranjo eleitoral, para fazer amarração eleitoral, para ser prêmio eleitoral. Não é esse o papel do diretor de escola. E por fim, e mais grave, a comunidade escolar, os professores, os alunos, os pais, os funcionários, não são ouvidos, eles são silenciados. Pode passar. Portanto, a gente tem que ir no caminho oposto disso, que não sou eu que estou inventando, é a lei, é o nosso plano municipal de educação, é o nosso plano nacional, que nos obriga a implantar a gestão democrática, com autonomia, ou seja, o diretor eleito pela comunidade escolar possui a garantia de seu mandato, não ficando sujeito a perder seu cargo por simples vontade do prefeito, ou seja, ele foi eleito para ser o líder daquela comunidade. Não vai ser a vontade do prefeito que vai tirar o direito dele de lutar pelaquela escola, de fazer o que for necessário para defender o projeto político-pedagógico daquela escola. Além disso, permite a escolha de critérios técnicos. A escolha da equipe gestora pela comunidade escolar deve considerar os aspectos técnicos e de mérito nesse processo. Com isso, garante profissionais com conhecimento e experiência mínimas em educação e gestão escolar. Pode passar, Matheus. Apontar o problema é fácil. Pois bem, então a gente traz aqui uma proposta, a gente traz aqui uma solução para isso, para que seja implementado urgentemente, para que a lei seja cumprida. Então, como poderia funcionar com base no que está na lei? A gente não pode fugir da lei. O concurso para diretor seria uma boa opção? Poderia ser, mas a lei nos coloca a gestão democrática, e todos nós temos que ir pelo cumprimento da lei. Então, vamos lá. Primeiro ponto, uma prova teórica e prática de tecnologia. O diretor, o vice-diretor, ele tem que ter o conhecimento mínimo de educação, de pedagogia, de gestão, de currículo. E hoje, o diretor de escola ele tem que dominar a tecnologia, o computador, a rede social, todos os instrumentos virtuais e digitais de gestão. Essa prova seria de caráter eliminatório para os professores da rede, visando garantir as habilidades e conhecimentos mínimos de educação e gestão. Ou seja, todos os nossos professores que quiserem ser diretor poderão prestar essa prova, e aqueles que forem classificados, que atingirem ali uma nota de corte mínima, seguirão para o próximo passo, que é a escolha pela comunidade. Os professores classificados na prova serão habilitados para participar da eleição pela comunidade escolar num processo democrático, onde os nossos professores terão voz e voto, onde os nossos funcionários terão voz e voto, onde pais e alunos serão ouvidos e participarão desse processo. E, por fim, o mandato e nomeação. O professor eleito, ele é nomeado, diretor de escola, nomeado diretor de escola pelo Poder Executivo e desempenha seu mandato por tempo determinado até a próxima eleição. Ou seja, o diretor ele tem um mandato a ser cumprido. Aquilo que ele apresentou de projeto na eleição, ele vai ter um tempo para buscar cumprir e ser novamente avaliado. Então, está aí uma proposta que atende aos critérios da lei, diferente do que existe hoje, que está totalmente indo na contramão da nossa legislação. Pode passar, Matheus? Só que apenas aquilo não basta. Não pode faltar boa remuneração. Os nossos diretores hoje já têm colocado esse problema em relação ao salário que está ficando defasado. Então, o salário do diretor e do vice devem ser atrelados à hora-aula do professor para que acompanhe os reajustes do piso salarial. Hoje, o salário do nosso professor está subindo, só que o dos nossos gestores não. Então, por exemplo,
O nosso gestor ele vai ganhar lá por 200 horas aula, 40 horas semanais, mais X% para desempenhar aquela função. Não pode faltar o coordenador pedagógico, necessidade urgente, permite ao diretor dedicar-se aos aspectos integrais da escola e trabalhar em parceria com o coordenador. Não pode faltar suporte. A equipe gestora da escola precisa do apoio técnico, administrativo e pedagógico da secretaria para fazer um bom trabalho. O último slide, por favor, Matheus. Além de tudo isso, o que mais que nós precisamos? Só a eleição, só a escolha do diretor não é o caminho final da gestão democrática. Junto a isso, nós precisamos de fortalecer os conselhos de escola e a APM, Associação de Pais e Mestres, para dar voz aos professores, para dar voz aos pais durante todo o processo de gestão, sendo parceiro desse diretor eleito. Subvenção financeira, recurso direto para a escola. Tem probleminhas, faltam materiais, faltam pecinhas na escola, e o diretor não consegue resolver porque não tem dinheiro. E também, isso também está na própria lei, grêmios estudantis. Os nossos estudantes, os nossos jovens, têm que ter espaço de voz, têm que ter espaço de participação política para lutar dentro da sua escola, para pensar a escola, para pensar o mundo e para pensar a educação. E precisamos, por fim, de autonomia pedagógica e administrativa para as nossas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Concluo aqui.